Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana o terceiro domingo do tempo da Páscoa. E a primeira leitura da liturgia desse final de semana nos lembra que aqueles que perseguiram Jesus eram as autoridades religiosas, era o sumo sacerdote, era os fariseus, eram os saduceus, ou seja, não eram os pagãos. Essas pessoas se apresentavam como pessoas muito íntimas de Deus. Eram os grandes religiosos do tempo. E vamos ouvir na primeira leitura de hoje que essas mesmas pessoas censura os apóstolos porque estão espalhando a doutrina de Jesus Cristo em Jerusalém. E de fato, após o domingo de Pentecostes, os apóstolos se organizaram e começaram a anunciar com toda a coragem o nome de Jesus. E por isso acontecia conversões em massa. 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, pessoas curadas, e assim o nome de Jesus era conhecido cada vez mais. No entanto, esses chefes do povo, os chefes religiosos, questionaram os apóstolos. Como que vocês se atrevem a desrespeitar a nossa autoridade? Nós havíamos proibido de maneira muito severa que não se falasse mais deste nome, porque o que vocês fizeram está levando o povo a acreditar que foi nós que matamos Jesus. E aquele São Pedro, que era um homem medroso, fraco, respondeu com toda a coragem e autoridade: devemos obedecer antes a Deus do que os homens. E diante desta frase de São Pedro, nós precisamos ir até o Evangelho de hoje. Na verdade, o Evangelho de hoje, desse terceiro domingo da Páscoa, é uma grande catequese para nós. E ao entrarmos na reflexão do Evangelho, nós precisamos nos questionarmos, fazermos a primeira pergunta: eu tenho obedecido mais a Deus do que os homens? A liturgia do Evangelho de hoje já nos leva à reflexão sobre a realidade que nós meditamos na semana passada. Nós lembramos que no dia da Páscoa, Jesus apareceu para os seus discípulos. Tomé não estava presente. No domingo seguinte, Jesus apareceu novamente para os seus discípulos.
e Tomé estava presente. Mas diferentemente das aparições de Jesus nos domingos anteriores, hoje ele não aparece para os seus discípulos no dia de domingo, mas no dia de semana. Por que dia de semana? Porque os trabalhadores estavam exercendo a sua profissão. Como, por exemplo, os discípulos estavam pescando. Por isso, a catequese para nós no Evangelho de hoje quer nos ensinar que Jesus se apresenta para nós todos os dias e que nós não devemos buscar a Jesus somente nos domingos, mas onde nós estivermos, na família, no trabalho, no lazer, nas nossas amizades, Jesus estará ali no nosso meio, presente, para poder nos auxiliar em todas as nossas necessidades. Então, não podemos ir ao domingo na missa, fazemos nossas orações durante a semana e esquecermos que Jesus existe. Mesmo porque a outra catequese que o Evangelho nos dá hoje é que todas as vezes que aparece o mar na palavra de Deus, quer nos ensinar que estamos diante de forças contrárias, de forças inimigas. E estavam ali os apóstolos labutando contra o mar para pescar o pão de cada dia. E Jesus não está no barco. Vai dizer que Jesus está na margem. O que quer nos ensinar com isso? Que Jesus já atingiu a margem. Que Jesus já está na glória. Mas os seus discípulos ainda estão batalhando neste mar da vida, que com seus perigos somos desafiados todos os dias e passamos por tempestades constantemente. Mas já que Jesus está na margem, não está mais no barco, nós teremos que lutar sozinhos, temos que tomar as nossas próprias decisões sem Deus. Exatamente esta é a outra catequese. Quantas vezes nós fazemos nossos projetos, como projeto familiar, como projeto profissional, como projeto da vida religiosa, espiritual, e não colocamos Deus, mesmo porque pensamos assim: Deus já não está mais conosco. Celebramos a Semana Santa, houve a sua morte na sexta-feira, ele ressuscitou, subiu para o céu e nós estamos sozinhos agora. Esse foi o erro dos apóstolos, que foram pescar sozinhos porque achavam que Jesus já não estava mais com ele. Sim, Jesus está à margem. Ele já venceu a tempestade, o mar revolto, mas ele jamais
nos abandonará. Mesmo porque, se ele nos abandonar, nós estamos perdidos. Viveremos a mesma experiência dos apóstolos, que trabalharam a noite inteira e nada pegaram. Por isso, nós precisamos entender que Jesus da margem está olhando para nós, em todas as nossas necessidades. E quando ele percebe que as coisas não estão caminhando bem, ele nos pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? E eles sabiam que não tinham nada para oferecer para Jesus, porque foram pescar sem Jesus. É interessante que os discípulos tinham pescado a noite inteira e eles sabiam que o melhor horário para pescar era de noite. E quando já vai raiando o dia, Jesus diz para eles: joguem a rede para o outro lado. Ou seja, contra toda lógica, porque era o pior horário para pescar. Mas quando eles obedecem a palavra de Deus, a pesca é abundante. Pegam uma grande quantidade de peixe. Queridos irmãos e irmãs, isso acontece conosco. Por mais habilidade que nós tenhamos para dirigir a nossa vida espiritual sozinhos, a nossa vida profissional sozinhos, a nossa vida matrimonial sozinhos, se nós não estivermos firmes na palavra do ressuscitado, que já está à margem, nós estamos fadados ao fracasso. E é necessário entendermos. Jesus disse: estarei convosco até o fim dos tempos. Se ele disse isso, embora esteja à margem, já esteja na glória, ele jamais deixará de estar conosco em todos os momentos, porque na margem ele está preparando o banquete para aqueles que aprenderem a obedecer a sua palavra. Então, o símbolo de Jesus na margem, dar para os discípulos o peixe pescado por eles, fruto do trabalho do homem, é o símbolo de que nós só teremos a alegria de sentarmos à mesa com Cristo na glória se nós obedecermos a sua palavra. Porque se eles não houvessem obedecido a palavra de Jesus, eles não teriam o peixe abençoado por Deus para no banquete celestial partilhar e se alimentarem. Jesus também oferece o pão. E o pão que Jesus oferece não é fruto do trabalho do homem, mas é o seu próprio corpo, a Eucaristia, que alimentará na margem, no banquete preparado por Jesus, que é o céu. Nós iremos nos banquetear
na eternidade, porque Jesus será o nosso próprio alimento. Encerramos o Evangelho, que seria outra reflexão muito longa, é quando Jesus questiona Pedro: tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus quis perguntar para Pedro: Pedro, tu gostas de mim? Depois a segunda pergunta: Pedro, tu estás apaixonado por mim? E a terceira pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar, porque naquele momento ele deixou de gostar de Jesus. Ele deixou de ser apaixonado por Jesus e fez somente aquela experiência impulsiva. Mas naquele momento, a terceira pergunta, ele amou Jesus de verdade a ponto de dar a sua vida por Cristo. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.